Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ou. Peraí. Prontinho. Gente, desculpa por ter demorado uns 2, quase 3 dias para postar vídeo. Mas agora, né, são 20h44 da noite. E eu quero contar para vocês como é que foi a minha experiência assistindo um filme, uma franquia, né, que virou um filme de pessoas, né, na casa chegando nos 40 que viveram essa época, né, de ouro das animações, que é o He-Man. Né, eu comecei eu já assisti o He-Man há um certo tempo, né, quando era bem pequenininho, né, passou primeiro no Gloob, né, no programa de TV Gloob, né, o He-Man. Depois assisti na Netflix, que tava divulgando, tava acontecendo algumas coisas e tal, né? E aí acabou aparecendo na Netflix. Um bom tempo depois foi pro YouTube, né? O clássico. Aí só depois que foi sair o Muto Origins, né? E o Revelations, já na época da pandemia e pós-pandemia. E agora, né? Hoje, pelo menos eu assisti o filme live action da franquia do He-Man, que inclusive eu já peguei no meio do filme, né? Cheguei atrasado pra assistir, né? E eu levei meu irmão junto porque meu irmão viveu essa época. Eu queria que ele tivesse uma sessão nostalgia muito forte assim, né? Mas enfim, o que eu achei do He-Man? Gente, primeiro é importante lembrar que o He-Man é uma franquia que eu tenho um respeito enorme, não porque eu vivi essa época intensamente nos anos 80, mas principalmente por ser uma franquia que eu tenho respeito, porque é uma franquia antiga, uma franquia que meus antepassados, né, na metade da família para mais nova viveram, né, e eu tenho um respeito muito grande por essa época, né, porque as pessoas nessa época não tinham celular, tava começando a surgir algumas coisas, mas era bem precário. E nessa época, os desenhos e os brinquedos tinham um significado muito grande na vida das crianças. E dentre esse motivo e vários outros que eu poderia mencionar aqui, eu tenho um respeito enorme para essas animações. Não só He-Man, né? G.I. Joe. Cavaleiros do Zodíaco eu tento deixar um pouco de lado, porque os bonecos eu não gostei dos bonecos. Mas de qualquer forma, o He-Man foi o que mais me marcou. Porque foi o primeiro dessa época que eu vi nas telinhas. Né? Melhor dizendo, no Gloob, no antigo programa Gloob. Agora eu falei certo. E nessa época, né, era 2014, 2015 mais ou menos, que eu via, quase 2016, era uma época que eu era orientado por um ideal, né, digamos assim, raiz. Por isso que eu cresci, não, a gente cresce naturalmente, né, mas eu cresci, adquiri essa consciência de, eu cresci, né, vendo desenhos e séries e filmes, DVDs e tal, né, e eu tive contato, por menor que seja, né, com pessoas, com pessoas não, com desenhos dessa época, né, com desenhos e séries dessa época. Então eu tenho que ter respeito porque não é uma coisa que eu vivi, mas é uma coisa que meus antepassados viveram, meus irmãos no caso, e que de qualquer forma causaram a alegria de milhões de crianças e homens, né, até hoje. Essas mulheres também, enfim, causaram a felicidade de várias pessoas. Então, por isso, eu tenho um respeito muito grande, né, pelo He-Man, por tudo que ele representa. E mesmo hoje em dia, com os anos 80 ó, passaram já, né, He-Man ainda é popular. He-Man ainda é uma franquia muito respeitada, admirada, com muitos fãs. Eu vejo isso, um seriado na Netflix chamado Brinquedos que Marcaram Época, onde conta a história das linhas de brinquedo que fizeram muito sucesso nos anos 80 e 90, principalmente. O primeiro que eu vi foi sobre os G.I. Joes, mas o segundo que eu mais vi foi sobre o He-Man. E por lá eu já entendi o porquê que eu tenho um respeito enorme pelo He-Man. Porque, porque em Eternia as pessoas eram orientadas por um ideal grande, um ideal divino até, né? A espada de Grayskull, o castelo de Grayskull, né? A espada do poder, como foi chamado bem depois, né? Então, esse vídeo aqui é mais para falar sobre o que eu acho do He-Man depois que eu assisti o filme em live action
E minha conclusão é a seguinte, apesar de eu já ter deixado claro antes. O He-Man é um herói que não é da minha época, né? Eu não cresci vendo o He-Man, que nem meus parentes que viveram nos anos 80 e 90, mas eu gosto da coleção, gostei dos bonecos, gostei de toda a franquia. E além de ter alguns bonecos aqui, tem o Esqueleto, o Aquático, o He-Man Gato Guerreiro, da linha Muto Origins. Eu tenho respeito, porque foi uma coisa que meus antepassados gostaram, né? E eu preciso reverenciar de uma certa forma, né? Porque até hoje, pessoas, né, que viveram essa época têm isso no coração. E eu também respeito bastante isso. Então, mas isso não significa que eu não posso ser fã do He-Man, tá? Tem muita gente nova por aí que conheceu a coleção, a linha do He-Man, por conta dos bonecos, das atualizações. E de uma certa forma foi muito marcante também para essa jovem guarda, digamos assim, né? Esse vídeo ficou um pouquinho mais curto, desculpa mesmo a hora por estar gravando, mas eu não pude deixar de gravar para vocês e contar para vocês como é que foi minha experiência vendo esse filme. E me contem aqui embaixo se vocês assistiram, se vocês acharam legal o filme, né, se chegou na cidade de vocês ainda, né? E eu acho que é isso. E reparando no meu bigode, cavanhaque também, né? Estou muito elegante hoje. Então é isso. Um abraço. Fiquem todos em paz. Deixa o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para serem notificados. Compartilhe para mais pessoas conhecerem esse projeto, esse trabalho, né? E vamos. Por um minuto eu esqueci o que eu ia falar, mas eu gostaria de estabelecer novo objetivo para o canal. Estabelecer uma meta de likes para o vídeo, tá? Vocês concordam? Assim, esse vídeo, se não for pedir muito claro, né? Eu quero que bata uns 20 likes pelo menos e 20 visualizações. Se atingir essa meta, eu começo amanhã gravando mais e mais e mais vídeos nessa semana, até chegar um momento que vai ser um vídeo todo dia na semana. Pode ser assim? Vamos fazer esse teste. Se não der certo, boa. Um abraço, fiquem todos em paz, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe, né? Só revigorando aqui. E é isso. Agora eu vou me preparar para dormir. Muito boa noite.